Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico, ortopedista e professor de ultrassonografia musculoesquelética. E agora vamos com o episódio 28º do Dicas do Prof, de um caso muito interessante, o qual foi solicitado uma avaliação para uma crepitação intraarticular do quadril. Isso mesmo, uma avaliação dinâmica do quadril. Então, roda a vinheta! Pois é, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e aperta o sininho para que toda vez que eu libere um conteúdo, você possa receber logo essa grande novidade, que são os meus casos. Se você já me segue, você sabe que eu adoro uns casos complexos. Isso mesmo, eu sou fã de casos complexos para com a avaliação da ultrassonografia musculoesquelética, tá bom? Então, fica ligado que o caso é bem interessante. Vamos lá! Bem, se você estiver vendo, do telefone celular, tá bom? Não deixe de colocar o seu telefone nessa posição, para que você consiga ver em tela cheia, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá bom? Ative o sininho e, obviamente, se fizer sentido, compartilha com a galera, tá bom? Então, vamos lá. É apenas uma avaliação dinâmica do quadril. Você já pegou um caso assim? Alguém já te solicitou, ou você mesmo já pegou aí algum paciente seu que demandasse essa solicitação de uma avaliação? Apenas descobri uma crepitação. Cuidado! Eu achei que seria somente mais uma crepitação anterior, aquela que a gente sabe do Ilha-Pessoas. Então eu passei o transdutor, fiz 200 movimentos, meu irmão, e nada. Fiquei preocupado. Vamos ao caso? Então, o que será? O que deve estar acontecendo? O que avaliar? Por onde começar? E agora? Por onde eu começo? O que devo pensar desses casos? E quais os cuidados que eu devo ter? Então vamos lá, vamos ao pedido médico. Bem, solicito ultrassonografia da articulação coxofemoral direita, indicação, estudo articular com movimento de abdução e rotação externa, conflito do tendão ilho-psoas na eminência iliopectínea ou lesão labral antero-superior. Bem, paciente atleta masculino, jovem, com história de 5 cirurgias ao longo de 8 a 10 meses, que evoluiu com uma crepitação audível apenas em movimentos forçados de abdução e rotação externa, ou seja, quando ele fazia aquele posicionamento do 4, né, que coloca o pé ali por cima do joelho, ele fazia então esses estalos e, obviamente, a gente conseguia escutar. E durante a avaliação ectoscópica, percebam que nessa topografia aqui, onde eu passo o mouse, tem uma cicatriz, né? A gente vai falar disso aqui já, e percebam que em algum momento, né, essa cicatriz aqui pode ter algum grau de lesão do nervo cutâneo femoral lateral, que passa justamente nessa região. Bem, então, por onde começar, né? Quando pegar um caso, seja ele qual for, principalmente dos casos complexos, a minha dica é: sempre comece pelo começo. Isso mesmo. Pode parecer muito óbvio, mas é óbvio. Então tenha um bom protocolo de avaliação, né? Comece de onde você, como se você estivesse fazendo um exame normal, tá? Você pega o seu protocolo e destrincha aquele caso. Depois desse protocolo normal, depois dessa avaliação de protocolo completa, aí sim você lança a mão das avaliações mais dinâmicas e complexas. Então, a gente começou aqui com a avaliação para a avaliação do labro. Veja o labro antero-superior, né? E veja aqui que existe uma imagem hipoecogênica passando nessa região. Aqui tem um vídeo onde a gente faz uma manobra e a gente consegue enxergar uma fratura aqui, ó, de base labral. Veja aqui, ó, uma comunicação na base do labro. Nessa imagem aqui embaixo,
a gente consegue ver sempre com um transdutor longitudinal aqui, tá, meus amigos? Então, aqui ó, a gente vê um excesso de cobertura do acetábulo. Isso mesmo, isso é o que gera aquela famosa síndrome do impacto femoroacetabular do tipo pincer, onde depois do acetábulo aparece um pouco mais de osso e isso implica na redução dos movimentos, tá bom? Então, lesão labral, né? E também um excesso de cobertura do acetábulo. Bem, continuando, durante a avaliação, né, já com o transdutor convexo, eu percebi que na cabeça do fêmur, veja aqui a cabeça, aqui o colo, região subcapital, existia uma cavitação, né? Uma cavitação. Lembrando que esse paciente passou, ao longo de 8, 10 meses, 5 cirurgias artroscópicas e entre outras, para esse tipo de patologia, né? Então, eu não sei se isso faz parte do pós-operatório, né? Algum tipo de ressecção nessa margem aqui da cabeça. Inclusive, eu consegui enxergar também uma ressecção, né? De onde a gente fala dos bumps. Provavelmente esse paciente tinha uma síndrome do impacto tipo mista, né? Onde foi ressecado aqui o bump na região subcapital, né? Por artroscopia, e então ficou essa cavitação, né? Que a gente chama, para tirar justamente esse impacto na hora da flexão e rotação interna, principalmente, tá bom? Então, durante a avaliação ainda, eu percebi que esse paciente tinha uma lesão facial na origem do reto femoral. A gente sabe que o reto femoral ele tem a porção direta e a porção mais profunda, indireta. E veja que é uma lesão, não é uma lesão tão pequena, né? Veja que essa imagem ecogênica com halo hipoecogênico, ela é patognomônica de lesões parciais. Veja então que é uma lesão extensa e ela acomete até a parte mais profunda aqui, ó, já na porção indireta do reto femoral. Bem, continuando, eu então comecei a fazer um tipo de provocação para avaliação dessa região mais intraarticular. Foi quando eu, deixa eu voltar aqui para a gente passar esse vídeo, foi quando eu enxerguei a possibilidade de fazer uma avaliação dinâmica. E veja, durante a avaliação dinâmica da região do quadril, eu percebi que nesse momento, vejam aqui comigo, nesse momento haveria aqui ó, uma imagem ecogênica. Uma imagem ecogênica por cima da cápsula, né, da origem da cápsula iliofemoral. Né? Veja que é uma avaliação dinâmica. Ó, aqui a cabeça do fêmur, aqui a região subcapital, colo, aqui o acetábulo, né? E vejam que eu a todo momento estava buscando, né? Aqui em cima a gente vê ó, um pouquinho da lesão do reto, e a todo momento buscando enxergar o atrito. Quando a gente vai fazer uma avaliação dinâmica, né, que a gente escuta uma crepitação, qual é a grande dica que fica? Coloque o seu transdutor na região que você percebe essa crepitação e peça para o paciente provocar essa crepitação. Logo, se for uma crepitação extraarticular, na região de topografia de avaliação, você vai ver estruturas mais profundas, elas se mexem, né? E isso te ajuda a fazer o diagnóstico preciso dessa crepitação. Então, vocês vão ver que esse caso não foi o que a gente imaginava. Então, durante essa avaliação, ali, ó, a gente percebe que tem essa imagem ecogênica, pode ser um resíduo pode ser uma calcificação heterotópica, pode ser, esse paciente também tinha uma história de miosite pós-operatória, pode ser um resíduo dessa miosite, tá? Então, vejam que a todo momento eu busco esse atrito, eu busco essa crepitação, né, para fazer, então, o diagnóstico dessa investigação. Então, aqui a gente não conseguiu chegar mais precisamente nesse diagnóstico, nessa posição. Pois bem, continuando, eu fui então para a região do ilho-psoas, a clássica crepitação do ilho-psoas, onde o ilho-psoas faz o quê? Uma crepitação na eminência iliopúbica, né? Na eminência iliopúbica ali, em alguns movimentos, tem um movimento clássico para isso, que é a gente eleva a perna, faz a flexão do quadril, rotação externa e extensão. E vejam que eu fiz um comparativo. Aqui o lado esquerdo. Primeiro eu vou colocar o normal, né? Outra dica importante. Toda vez que você tiver uma patologia e quiser preservar
o teu cérebro, na hora do conhecimento daquela região anatômica, eu sugiro que você vá para o lado normal, para que você consiga entender o que é normal. Porque tudo aquilo que for diferente do normal é a patologia. Tá? Então, eu vou primeiro botar o normal. Veja que aqui o psoas, ilho psoas, ele faz a circunferência normal. Em nenhum momento ele cria um grau de instabilidade ou um grau de crepitação. Veja que em nenhum momento acontece. Veja que psoas sempre livre, fazendo os movimentos normais dessa região. Agora veja um lado o que a gente encontrou. Veja que o psoas, ele gira e de repente ele cai. Viram? E existe uma instabilidade. De novo, mais uma vez, pum, ele cai. Em algum momento ele está rodando e ele cai. Isso não quer dizer exatamente que está tendo aqui um ressalto, né? Mas tem um grau de instabilidade das pessoas. Né? A gente não vê aquele clássico ressalto. Esse pessoas também não está espessado, não tem uma tendinopatia. Porém, há um grau de instabilidade muscular no qual, quando realizado esse movimento, esse pessoas cria um grau de instabilidade caindo. Veja, mais uma vez, ele gira e cai. Eu vou colocar o lado contralateral. Vejam os dois lados simultâneos. Como é interessante durante essa avaliação que um lado ele faz o círculo normal e do outro lado ele cai, fazendo então um grau de instabilidade dessa região. Pois bem, passando aqui, veja que interessante agora. Veja que esse paciente ele tem algumas cicatrizes da artroscopia e tem essa cicatriz maior que fica na topografia do nervo que a gente falou. Isso aqui, como eu falei anteriormente, a gente vai para o lado normal. Veja que o lado normal, o lado esquerdo, né? Se é o lado esquerdo, isso aqui é o sartório. Né? Então, isso aqui é o tensor do fascia lata e aqui é o sartório. E aqui, a gente vê esse nervo fininho, pequenininho nessa região. Né? Há quem diga que isso aqui parece um olho do gato. Né? Fica a dica aí. Então, o que isso pode provocar num paciente? O que a gente chama de meralgia parestésica. Agora vejam o lado contralateral dessa região de cicatriz. Veja que há um borramento. Veja que a gente não consegue identificar muito bem essa parte do nervo. Veja que a gente não consegue. E o que tem logo acima na pele? Uma cicatriz. Então, meus amigos, além disso, o que a gente consegue perceber? Que aqui, como é o lado direito, aqui é o sartório, aqui é o sartório. Veja que aqui é o tensor do fascia lata e veja como é que está o tensor desse lado. O tensor desse lado tem o quê? Uma lipofibrosubstituição, tem uma hipotrofia, ele está mais ecogênico, tá? Quando comparado ao lado contralateral. Então, além desse borramento da topografia do nervo cutâneo femoral lateral, nós temos também sinais de hipotrofia do tensor dessa região. Pois bem, aqui mais uma imagem mostrando o comparativo e vejam que na imagem ectoscópica do lado normal a gente tem uma musculatura tensor do fascia lata normal, enquanto do outro lado essa parte está mais hipotrofiada. Veja que aqui há uma leve aumento da região, que é normal, que é o músculo, e aqui a gente não tem, fazendo então um pouco de depressão, fazendo um pouco do que a gente chama hipotrofia por lesão dessa região. Pois bem, continuando, a avaliação dinâmica, a avaliação completa do quadril, a gente então foi para a região lateral e a gente viu esse discreto espessamento do glúteo mínimo. Né? Veja aqui uma imagem um pouco hipoecogênica, né? Aqui um espessamento, hipoecogenicidade na inserção do glúteo mínimo. E por último, eu ainda não contente com que eu queria fazer a avaliação do diagnóstico propriamente dito, eu fui então para esse último vídeo, onde eu tentei em toda a região anterior e medial, né, com o transdutor convexo sempre, né, fazendo uma avaliação mais profunda, fazendo a manobra de rotação externa e abdução, como foi solicitado e como era ele provocando essa crepitação, e em nenhum momento eu consegui achar essa crepitação extra-articular. Veja que aqui eu vou repetir o vídeo. Veja que aqui na cabeça do fêmur, num determinado momento de rotação externa, né, a gente consegue enxergar aquela mesma imagem anterior,
né? Como se fosse uma cavitação aqui na cabeça. Veja, ó, mais uma vez, nesse momento aqui, ó, a gente vê essa depressão aqui, ó, e, porém, a gente não conseguiu definir o ponto da crepitação. Porém, o que eu acho? Né? O que ficou claro para mim? Que essa crepitação audível, ela não é de origem extra-articular, e sim intra-articular. E qual o problema disso? O problema é que eu, na ultrassonografia, não consigo enxergar a parte mais profunda intra-articular. Então, provavelmente, quando ele faz esse movimento de rotação externa e abdução forçada, né, em algum momento na região mais intra-articular, há aí então um atrito de crepitação. O fato é que eu excluí as crepitações extra-articulares e ficou claro que essa crepitação é intra-articular. Tá bom? Então, que tal agora a gente ver um laudo, né? Vamos ver o laudo juntos? Então vamos lá. E quais os cuidados, né, eu devo ter nessa avaliação? E se você está gostando, deixa um joinha, se inscreva no canal para fortalecer aqui, para a gente trazer mais e mais casos. Vamos lá. Então, ó, sinais de infarto femoroacetabular do tipo pince, por excesso de cobertura acetabular, visualizado em imagem ecogênica, aquela imagem soltinha, calcificação, em topografia superficial, extra-articular, né, para não enfatizar que seja um corpo livre, né, na origem da cápsula femoral, sem sinais de bloqueio ou atrito durante a avaliação dinâmica. Sinais de lesão de base labral, visualizar também irregularidade da cabeça do fêmur e em topografia subcapital, próprias de ressecção cirúrgica, interrogado. Sinais de lesão parcial das fibras profundas na origem do reto femoral, na porção direta e indireta, aquela lesão que a gente mostrou. Discreta tendinopatia do glúteo mínimo. Sinais de instabilidade do ilho-psoas durante a avaliação dinâmica de flexão, abdução e rotação externa. Visualizado de desarranjo miofacial em topografia do nervo cutâneo femoral lateral, que coincide com acesso cirúrgico. E sinais de hipotrofia do tensor do fáscia. Tá bom? Realizada a avaliação dinâmica em toda a face anterior e medial, onde observamos sinais indiretos de origem intra-articular, não conseguindo definir o ponto correto da mesma. Ou seja, a gente não conseguiu definir se realmente é ali aquele ponto, mas sim que essa crepitação é oriunda da região intra-articular. Tá bom? Então, conclusão. A ultrassonografia é um método excelente para diagnóstico de patologias que necessitem de avaliação dinâmica e com grande diferencial de poder realizar avaliações comparativas, como eu sempre fiz aqui, promovendo os mínimos detalhes para o diagnóstico. Tá bom? Bem, era isso que eu queria passar, espero que vocês tenham gostado e aguardem, porque em breve nós vamos lançar agora em março o maior curso híbrido de ultrassonografia da América Latina. Isso mesmo. Nós vamos proporcionar um curso do membro superior, do membro inferior e de infiltrações guiadas, isso mesmo, híbrido, onde você vai ter acesso a toda a minha plataforma, de toda a parte teórica, e você vai poder vir aqui ao Rio de Janeiro 2 vezes no ano para fazer a prática do membro superior e a prática do membro inferior. Um curso completo, onde a gente vai tirar as dúvidas na parte teórica, na parte online, e você vai vir aqui no Rio de Janeiro ficar comigo 3 dias, onde nós vamos ver toda a parte do membro superior, só a prática, só a minha rotina pessoal, o que eu faço, o que eu indico, quais são as dicas, os macetes para uma boa avaliação e para uma boa infiltração de suas patologias. Então, era isso que eu queria passar a vocês e nunca esqueçam disso. O seu laudo é a sua marca. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, www.drluisfilipelisboa.com.br. E se teve alguma dúvida ou já pegou algum caso similar, deixa aqui os comentários, porque eu entro toda vez para responder a vocês. Tá bom? Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula aqui na Dicas do Prof. Até lá!